queria, mais uma vez, dizer qual a razão destes convites. Foi que são tudo pessoas que estão ligadas pelo seu trabalho, pela sua experiência pessoal, ao tratamento do assunto que tem que ver com o Banco de Arte Contemporânea, que deu razão à existência disto tudo. Portanto, esta coisa de guardar o passado, investir no presente, informar o futuro, memória e documentação, acervos e espólios. Mas aqui não era tanto um problema de ordem teórica e geral, era mais a experiência de cada um nas áreas tão diferentes que foram abordadas. E até agora, de facto, foi quem teve a ocasião de ver as três que passaram, viu que havia experiências muito diferentes umas das outras, mas todas elas voltadas para este problema da memória e do interesse em guardar e em saber guardar as coisas do passado, até para construir o futuro. Delfim vocês podem ler, estão publicado tudo o que está, enfim, um pouco o seu currículo, é muito conhecido por toda a gente, e o assunto que ele vai diretamente tratar e que ele vai abordar. A última conferência, a quinta conferência, será no dia 13 de dezembro e vai reunir a comissão instaladora do BAC e vamos tentar ver em que ponto é que o BAC está, digamos, ao longo destes 3, 4 anos de trabalho, em qual é o ponto de desenvolvimento e tirar. Também é verdade, segundo tenho informação pelo Pedro Valdez, que estas conversas estão gravadas e estão videotipadas e podem ser vistas mais tarde, pouco mais tarde, não sei exatamente quando, no site da Fundação Carmona e Costa. Portanto, quem quiser voltar a vê-las ou ver pela primeira vez, poderá consultar o site. Demorará mais ou menos 1 hora, mais ou menos, para estar pronto, está certo. Delfim, muito obrigado, mais uma vez. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao Manuel Costa Cabral por ter-me dirigido este convite para vir partilhar um pouco da minha experiência pessoal, neste caso, da minha experiência pessoal recente, em relação ao trabalho com artistas ou espólios artísticos que necessitam de documentação para poderem ser apresentados e, sobretudo, que necessitam, que propõem um tratamento específico e uma reflexão específica no processo que é construir uma exposição e fazer um catálogo dessa exposição, assente numa memória que tem que ser, evidentemente, preservada e tem que ser tratada e guardada. Claro que queria agradecer também à Maria da Graça, que é uma fonte de inspiração para todos nós e que, para além de uma fonte de inspiração, é parceira e cúmplice em muitos dos projetos que estamos fazendo. E, aliás, também parceira e cúmplice, pelo menos, em 2 dos projetos de que eu vou falar aqui hoje. A iniciativa do BAC vem corresponder a uma necessidade que eu acho que é uma necessidade muito sentida por todos nós que trabalhamos em arte moderna e contemporânea. Seja, quer com artistas, que estão connosco, portanto, com que nós partilhamos o percurso e, portanto, nos auxiliam eles próprios a construir com eles visões expositivas sobre o seu trabalho, mas também, sobretudo, quando trabalhamos com artistas que já não estão entre nós ou em projetos que envolvem uma determinada dimensão de passado e em relação ao qual já não há testemunhas. Todas estas situações implicam sistematicamente o recurso a fontes de investigação e pesquisa, sobretudo quando pretendemos produzir exposições e textos que possuam alguma verdade. Em primeiro lugar, deixem-me esclarecer o que é que eu entendo por verdade. Eu não disse exatamente
que possuam verdade, mas possuam alguma verdade. Eu não acredito que em arte haja uma verdade. Acho que não há uma verdade. Há certamente várias verdades. Há um texto muito conhecido do filósofo francês Jacques Derrida, um texto que se chama precisamente A Verdade em Pintura, e nesse texto, num dos capítulos desse texto, Jacques Derrida conta a história de uma pintura de Van Gogh, uma pintura que todos conhecem, uma das pinturas em que Van Gogh mostra dois sapatos, neste caso são duas botas. São duas botas que estão desapertadas e mais ou menos abandonadas no chão. E a propósito dessas botas, o filósofo alemão Martin Heidegger escreveu um texto em que longamente disserta sobre aquelas botas, dizendo como elas são botas de camponês, e no pó dos campos daquelas botas está expressa a verdade mais profunda da arte, que é o enraizamento num local qualquer. E que só desse enraizamento pode nascer a verdade da arte. A partir daqui, ele traça, obviamente, uma confirmação da sua filosofia e da sua filosofia da arte como enraizamento. Entretanto, um historiador de arte norte-americano, chamado Meyer Shapiro, historiador, aliás, muito importante e que morreu com muita idade, com mais de 90 anos, talvez há nem uma década, Meyer Shapiro escreveu e desenvolveu uma polémica com Heidegger, dizendo que não, que ele estava completamente errado. Que aquelas botas estão completamente documentadas, que há cartas de Van Gogh ao irmão Theo, que se sabe que aquelas botas eram botas do próprio Van Gogh, não eram botas de um camponês, e sabe-se também que aquelas botas eram botas citadinas, urbanas, não eram botas que tivessem calcorreado os campos, eram botas urbanas. E como botas urbanas, eram botas que não espelhavam de maneira nenhuma a teoria de enraizamento da filosofia de Heidegger. Obviamente que confirma a teoria de Meyer Shapiro, que dizia que a arte é um fenómeno eminentemente urbano e que encontrava também nesse seu reconhecimento uma confirmação do princípio do seu pensamento. Jacques Derrida, fazendo um balanço desta polémica, diz que, por seu turno, quando olha para as botas, ele não vê sequer um par, mas tende a ver duas botas do mesmo pé. Onde é que está então a verdade em arte? Era esta a pergunta que Derrida faz no fim. E, obviamente que, provavelmente, o problema de Derrida é um problema mais extenso do que o de saber se são botas urbanas ou se são botas de camponês. É o do conhecimento de que aquelas botas, elas, para serem lidas como botas de camponês ou botas de citadino, elas já estão a ser entendidas como um par de botas e talvez a ideia de dualidade que está inerente ao par nem sequer lhe interessa a ele como dispositivo de pensamento. Portanto, ele acha que tem que se encontrar uma abertura muito maior para reconhecer algo que nós podemos não compreender naquilo que estamos a ver. Para começar a falar um pouco da minha experiência em relação a esta questão, que é sempre a da construção de uma verdade, de uma qualquer verdade, nem que seja a constatação de que essa verdade pode ser a confirmação de que fenomenologicamente nós vemos um par onde ele, em princípio, deveria estar, mas também podemos desconfiar à partida da noção de par como categoria, o que faz Derrida. Eu gostaria então de começar por partilhar convosco uma história que é uma história por excesso. Primeiro, voltemos à primeira imagem, vai fugindo. Em 1999, quando eu estava a realizar uma exposição em Coimbra, que teve lugar em 2000, de facto, a última edição dos Encontros de Fotografia de Coimbra, eu propus-me trabalhar em torno de um historiador de arte alemão chamado Aby Warburg. Hoje, nestes 19 anos, o Aby Warburg transformou-se quase numa pomada curativa utilizada pelos artistas, não é?
pouco de Aby Warburg e tudo melhora, mas na altura era um historiador muito desconhecido no panorama português, e eu tive o sonho de fazer uma exposição onde seria apresentado uma versão do chamado Bilder Atlas do Aby Warburg. A imagem que têm, de facto, não é uma imagem do Bilder Atlas, é uma fotografia de uma das múltiplas versões que o Bilder Atlas conheceu na biblioteca de Warburg, quando ele ainda vivia em Hamburgo. E esta visão da biblioteca mostra o enorme excesso e o caráter prolixo da informação documental que Warburg utilizava sistematicamente na sua combinatória, sabendo que este Bilder Atlas, ou Atlas Mnemosine, como ele também lhe chamava, pretendia ser uma espécie de uma história de arte sem palavras, ou uma história de arte que procedia por ligações entre imagens que ele ia colecionando, ia justapondo, e achava que nas conexões entre as imagens ou nos seus intervalos nós poderíamos encontrar versões daquilo que vai sobrevivendo na história da arte. Então eu, com a minha ingenuidade, em 1999, lá fui até ao Instituto Warburg, da Universidade de Londres, chamado Coulthard and Warburg Institute, da Universidade de Londres, ver o espólio Warburg, onde está guardado o espólio correspondente a esse projeto inacabado, chamado Bilder Atlas. É um projeto que ele desenvolveu entre 1925 e 29, acabou por nunca, faleceu em 29 e obviamente não concluiu o projeto, e também não era suposto concluir porque era um projeto absolutamente impossível de ser concluído. Era um grande projeto em aberto. E quando tive autorização para vasculhar um pouco no espólio do Instituto, fui recebido por uma arquivista alemã, uma senhora de uma certa idade, que, com um sorriso nos lábios, disse: então vem pesquisar o Bilder Atlas. Eu disse: venho. Ela abriu uma porta de uma sala mais ou menos do tamanho desta, que tinha centenas e centenas e centenas de caixas, e dentro dessas caixas havia fotografias destes painéis. E ela abriu a porta e disse: o Bilder Atlas, faça favor. E eu passei dias a abrir caixas, com uma certeza absoluta de que nunca eu iria conseguir fazer uma exposição em que mostrasse qualquer versão do Bilder Atlas, porque não havia qualquer critério que eu pudesse ter para encontrar um conjunto que fizesse sentido, ou que tivesse algum tipo de sentido. A sorte, às vezes, protege, neste caso não é os audazes, mas é os ignorantes, e numa das caixas, depois de ter tirado muitas caixas, ter aberto muitas, ter visto muitos milhares de imagens, numa das caixas apareceu-me um dossiê fechado com umas molas, que tinha escrito pela mão da Gertrude Bing, que tinha sido a secretária do Aby Warburg, tinha escrito Bilder Atlas, e em inglês, quer dizer que já tinha sido depois de 1929 que essa nota tinha sido escrita, Bilder Atlas Working Copy 1929. E, portanto, aquela era uma cópia de trabalho do Aby Warburg em 1928. Bom, com muita sorte, eu e a Isabel Quartorial, que está ali, que não me deixa mentir, porque estava ligada a mim nesse projeto, com muita sorte, o diretor do Instituto deixou-nos desmembrar o álbum e nós conseguimos apresentar uma versão do Bilder Atlas nessa Bienal de Coimbra. Num certo sentido, o Bilder Atlas corresponde a essa tentativa de encontrar uma imagem sobrevivente. Uma imagem, aquilo a que o Aby Warburg chamava encontrar o Nachleben, que não é exatamente sobrevivente, é aquilo que fica depois da morte, a seguir à morte.
que é exatamente aquilo que nós tentamos também encontrar quando procuramos reconstituir um período histórico em arte, uma época, uma tendência, uma corrente, um problema, uma temática ou o percurso individual de um artista. De facto, aquela versão que eu encontrei não era uma versão mais esclarecedora do Bilder Atlas do que, por exemplo, uma outra edição italiana que tinha sido publicada, mas era uma versão que tinha, diferentemente de qualquer outra, ela tinha uma ordem, uma organização, o que lhe tinha dado uma capacidade ela mesma de sobrevivência, que era o facto de ter sido preservada em conjunto e de ter havido uma bibliotecária que tinha escrito, na época, cópia de trabalho, 1928. O facto de eu me ter agarrado a essa verdade do Bilder Atlas como os náufragos do Medusa fez-me ter a capacidade de produzir aquilo que é o meu trabalho, que é fazer uma exposição. E, de facto, a verdade dessa exposição resumia-se a uma anotação escrita na capa. E, obviamente, que essa anotação escrita abria um campo que era um campo de verdade, mas era também um campo ficcional. Podemos ficcionar que aquele era o Bilder Atlas. De uma certa forma, toda a arte se reconstrói, do meu ponto de vista, assim, como uma verdade ficcional, mesmo quando ela é ancorada num documento. Mas só a partir de um documento se pode começar a tecer a teia que permite uma proposta ou uma visão. Mais recentemente, há 4 anos, tive a sorte de poder mergulhar aí com mais tempo, ou com mais... Está-se a ouvir bem? Não? Com mais tempo, ou com... Sim, com mais tempo, de facto, num arquivo, a propósito de uma exposição que eu estava a preparar, que era uma exposição sobre o artista norte-americano Gordon Matta Clark, que foi feito este catálogo. A ideia dessa exposição era uma ideia relativamente simples. Era mostrar a obra de Gordon Matta Clark, não a partir das suas esculturas ou a partir, digamos, dos restos materiais do seu trabalho, mas a partir, sobretudo, da documentação do trabalho tridimensional de grande escala que o Gordon Matta Clark realizou, sabendo que, no caso de Matta Clark, não existe nenhuma peça sobrevivente. Quer dizer, nenhuma das intervenções que o Gordon Matta Clark fez em vida continua passível de ser vista. Todas foram destruídas. E, portanto, da obra de Matta Clark não resta mais nada senão a documentação dessas intervenções, ou então, no caso em que ele fez cortes em edifícios e esses segmentos dos edifícios foram retirados e conservados, existem esses segmentos que são, por vezes, apresentados como esculturas. Não era isso que eu pretendia fazer. Eu pretendia realmente mostrar a documentação. Documentação fotográfica, fílmica e, nomeadamente, documentação de projetos muito imateriais de Gordon Matta Clark, como é o caso do restaurante que ele teve em Nova Iorque, que ele fez em 1972, um restaurante chamado Food, e que ele considerava também como parte integrante do seu processo artístico. Para fazer esta recolha, tive, de facto, o privilégio. Tive eu e o João Ribas, que comissariou a exposição comigo, tive o privilégio de poder ver tudo o que quis do arquivo Matta Clark no Centro Canadiano de Arquitetura, em Montreal. É um sítio absolutamente extraordinário. É talvez um dos centros de documentação com condições mais rigorosas que eu alguma vez vi. É um bunker onde a documentação entra, pode ser consultada lá e muito dificilmente sai, o que é uma das características de um grande centro de documentação, é não saírem facilmente as imagens ou os textos ou os documentos. Tive outra vez um pouco da sensação que tive com o projeto do Bilder Atlas Mnemosyne. Depois de ver milhares de desenhos,
e não só desenhos, cadernos de anotações, fotografias, cartas, até memórias da mãe escritas no verso de desenhos do Gordon Matta Clark e do irmão quando eles tinham 6 ou 7 anos, correspondência entre o Gordon Matta Clark e o pai, o Roberto Matta, o artista chileno, notas do percurso escolar do próprio Matta Clark, e depois de ver toda essa quantidade de documentação, compreendi que o que eu estava a ver era derradeiramente contaminado pela trívia que eu vasculhei sem qualquer hierarquia. Nós íamos tendo listas de documentos, íamos pedindo as caixas, íamos trazendo, íamos abrindo, mas nós, voluntariamente, não quisemos hierarquizar o que víamos. Quisemos ver livremente para construir uma imagem de Matta Clark. Dessa falta de hierarquização da informação, surgiu então a possibilidade de construir uma exposição na qual a ideia de que o vivido por Matta Clark, era tão importante como a obra produzida. Mas também surgiu a possibilidade de criar uma visão sobre a obra do artista a partir não só do que nós vimos, mas a partir da fantasmática que era produzida pela própria apropriação da documentação como rastro da obra, ou pelo contrário, como lastro de um percurso, não é? Sempre pondo estes dois pontos em contrapeso. O lastro como aquilo que sedimenta, não é? Como aquilo que afirma, sedimenta e dá espessura, e o rastro como aquilo que esparsamente vai ficando no tempo. Então, aqui eu gostava de começar a avançar algumas propostas para a minha noção da importância do arquivo e da documentação. É a partir da documentação que se pode construir uma fantasmática em torno da obra e do autor que permite desenhar conceptualmente, o autor como figura e não só como autor. E esta construção da figura é uma construção que produz, voltando à minha primeira afirmação, produz uma qualquer verdade acerca do artista. Não a verdade acerca do artista, essa não existirá, do meu ponto de vista, mas permite construir uma verdade. E é essa acumulação de informação e documentação, que permite a frotagem. Frotagem é um termo do Max Ernst, não é? Permite a frotagem que implica questões e dúvidas muito marcantes na construção da investigação, nomeadamente a distinção entre o que é do domínio público e o que é do domínio privado, o que pode ou não ser contado, o que é determinante e o que é acidental, etc. Estas distinções são distinções, por vezes, muito difíceis de estabelecer. Quando temos acesso a uma documentação tão ampla de um artista como Matta Clark, alguns dados da sua vida privada, passo a nomear a relação com o pai, por exemplo, a relação com Roberto Matta, a relação com o irmão. O irmão era esquizofrénico e suicidou-se. Tudo isto são factos públicos, não estou a revelar nada que não seja do conhecimento público. E suicidou-se numa tarde em que o próprio Matta Clark estava com ele no apartamento onde viviam em Nova Iorque, e o Matta Clark veio cá abaixo à rua comprar um maço de cigarros, e quando chegou lá acima ele tinha-se atirado da janela. Até que ponto é que estas relações não permitem compreender mudanças, viragens e a construção de determinados aspectos da obra de Matta Clark? Ou então, a dificílima relação que ele tinha, por exemplo, com as questões económicas e financeiras, a fragilidade da sua vida pessoal em termos quase de sobrevivência, que está, por exemplo, intimamente ligada ao nascimento do restaurante food. A vivência da precariedade e a vivência da escassez
é uma das razões que o leva a querer produzir um projeto social de um restaurante que servia refeições a artistas por preços muito módicos e que seria uma espécie de ponto de encontro. Obviamente que estas relações são relações da ordem do privado, mas que depois se cruzam com outras relações da ordem do público, como, por exemplo, sabermos que estes anos, os anos de 1969, 70, 71, 72, foram os anos da primeira grande gentrificação do Soho, do primeiro grande esforço de gentrificação do Soho, promovido, aliás, pelo pai e pelo atual presidente dos Estados Unidos, que começou a comprar largas parcelas no Soho, onde começaram a aparecer hotéis e projetos de desenvolvimento urbano. Portanto, estas relações, obviamente, que são inseparáveis do tipo de projeto artístico que o Guarda-Mata Clark produziu. Claro que, em termos curatoriais, estas decisões, a decisão de saber o que é privado e o que é público, a história que nós conhecemos do artista, que pode ser determinante para podermos interpretar um trabalho, se podemos ou não divulgá-la, se podemos ou não partilhá-la. Estas decisões, em termos curatoriais, são de uma determinada ordem, elas têm que se espelhar de uma forma mais ou menos explícita numa determinada espacialidade, que é a espacialidade do espaço expositivo, e, em termos do discurso crítico e ensaístico, no meu caso, há curadores que escrevem, outros não escrevem, eu tendo a tentar escrever também, e na ordem do discurso crítico os problemas põem-se de maneira um pouco diferente, porque podemos construir uma ordem narrativa e uma ordem narrativa que admite sempre uma oposição ou admite sempre um contraditório, o que no caso das exposições não é tão evidente que elas admitam um contraditório, porque é um contraditório de uma exposição. É uma crítica à exposição, mas não há um contraditório da exposição. A exposição é uma narrativa e é uma construção espacial, e o texto tem uma temporalidade completamente diferente e possui outras ferramentas de narratividade que não estão ao dispor da exposição. Gostava agora de entrar numa zona um bocadinho mais recente e partilhar convosco algumas experiências que são eventualmente contraditórias entre si, mas que implicaram a consulta, a documentação de artistas. A primeira que eu gostava de partilhar convosco é a exposição, uma exposição que eu fiz na Culturgest, em Lisboa, uma exposição intitulada O Fotógrafo Acidental, Experimentação e Serialidade em Portugal, 1968-1990, e era uma exposição que pretendia tratar um período muito específico da fotografia em Portugal. Não da fotografia em geral, mas da maneira como um grupo de artistas trabalhou o fotográfico a partir de um pressuposto. Era de que a imagem individual, a imagem sobre a qual se tinha construído a teoria da fotografia, desde o Walter Benjamin, passando pela Susan Sontag, ou pelo Roland Barthes, ou pelo Wilhelm Flusser, essa tipologia de imagem única e tendencialmente uma imagem excepcional, não era o que lhes interessava. Interessava-lhes séries de imagens. E as séries de imagens, em si, construíam a obra e não cada imagem de per si, individualmente. A exposição colocava uma série de interrogações à partida. Primeiro, como definir o campo do fotográfico? Era uma primeira questão. A segunda era a da circunscrição do campo dos artistas. Que tipo de trabalho artístico é que estamos exatamente a falar? O que é que se pode associar a esta ideia de serialidade? Como se podia entender o trabalho de artistas que ainda não eram seriais, mas cuja questão da serialidade já se prefigurava no trabalho que faziam neste período? Dou um exemplo, George Mulder, por exemplo, é um artista que eu integrei na exposição. O trabalho do George Mulder é problemático se ele era serial naquela altura ou não, mas eu encontrei, e obviamente que esta é uma interpretação subjetiva e sujeita a crítica, eu entendi o trabalho do George Mulder sobre Vilarinho das Furnas como um trabalho proto-serial na tipologia e que antevê muita da tipologia que ele desenvolveu no futuro, nomeadamente em séries como Zerlina. Por outro lado, há aqui artistas que fizeram um trabalho serial em fotografia, não tendo feito trabalho serial noutros suportes depois. Ou o contrário,
que só aqui é que, aqui é que ensaiaram a serialidade que fariam sistematicamente noutros suportes, como é o caso do Fernando Calhau. Como é que se podia retirar a ideia de experimentação da questão técnico-fotográfica? Porque a experimentação, em termos fotográficos, está muito ligada à experimentação técnica de processos e mecanismos. Não era o caso destes artistas. Eles não estavam a experimentar com o desconhecido da técnica e dos procedimentos, e isso interessava-lhes muito, muito pouco. Eles estavam a funcionalmente utilizar a fotografia para problematizarem a imagem da maneira que achavam interessante problematizar. Todas estas questões só puderam ir sendo respondidas, umas com maior firmeza, outras não, a partir da análise de fontes documentais, quer de espólios de artistas, nomeadamente foi de uma enorme utilidade o espólio do Julião Sarmento, o espólio do Ernesto Sousa, o espólio do Alberto Carneiro e o espólio do Ângelo de Sousa, ou de um levantamento que teve que ser metodicamente feito da imprensa da altura e de artigos que foram realizados com o auxílio, aliás, de uma estagiária sem a qual eu não poderia ter feito o levantamento de imprensa que foi feito. E foi muito importante para a construção da exposição, na medida em que pudemos fazer uma antologia de textos da época, que estão publicados no catálogo, que versavam a questão da serialidade em fotografia ou da experimentação e da serialidade, às vezes sobre a obra destes artistas, às vezes sobre a obra de outros artistas, mas, de qualquer maneira, ficou reunida a documentação que nós conseguimos encontrar sobre esta tipologia de trabalho em termos críticos. O primeiro exemplo que aqui vos trago é o de um artista em que vasculhei imenso no arquivo, que é Ângelo de Sousa. E que o próprio arquivo colocou inúmeras questões. A primeira foi entender como trabalho serial um conjunto de slides que Ângelo de Sousa realizou em Londres, quando viveu em Londres em 1967, 68. Ele realizou um conjunto de slides, portanto, diapositivos de 35mm, sistematicamente fotografando da janela de sua casa. E realizou metodicamente fotografias da janela de sua casa. E, portanto, eu encontrei neste primeiro trabalho fotográfico, é o trabalho mais recuado, fotográfico do Ângelo de Sousa, eu encontrei neste trabalho o embrião da serialidade que ele vem a ter depois na sua produção pictórica e noutra produção fotográfica posterior. E foi uma decisão, no princípio da exposição, colocar dois trabalhos produzidos com alguma diferença temporal, não muita, mas alguma diferença temporal, ambos produzidos em slide. Que é um trabalho que já tinha sido mostrado pelo próprio Ângelo com uma determinada dimensão, com uma determinada escala, que é este trabalho da fotografia da mão, é uma das 3 séries de fotografias da mão que o Ângelo fez, 3 séries a cores, e na outra parede mostramos em formato muito pequeno, deliberadamente em formato muito pequeno, esse trabalho protofotográfico das fotografias da janela. Porquê é que este trabalho foi mostrado em formato mais pequeno? Porque o Ângelo nunca o mostrou e eu não tinha indicação nenhuma da dimensão de que o Ângelo mostraria. E, portanto, se eu não tinha indicação nenhuma, eu tinha que fazer uma diferença em relação ao trabalho acerca do qual eu tinha documentação, da forma como o Ângelo tinha apresentado, e, portanto, afinámos a escala em relação à escala da documentação que havia existente e disponível, e o trabalho que está apresentado em mais pequeno era um trabalho que não tinha referente, e como não tinha referente, eu não o podia entender exatamente na mesma instância que o outro. A mesma questão sucedeu com o primeiro conjunto fotográfico que o Ângelo de Sousa fez quando regressou ao Porto e voltou a fotografar da janela de sua casa. E fotografou vários rolos da janela, muitos rolos da janela de sua casa. Eram fotografias que varriam a rua. E elas não estavam organizadas cronologicamente. Eu não sei quais é que foram feitas antes e quais é que foram feitas depois. Nós tínhamos provas de contacto e selecionámos as fotografias a partir de provas de contacto. Eu sei qual é a cronologia nas provas de contacto, mas não sei qual é a cronologia entre provas de contacto. E essa não cronologia levantou um problema que era como é que eu posso organizar estas imagens. Se eu não as posso organizar cronologicamente, como é que as posso organizar?
E então organizei-as ficcionando um filme. Ficcionando o caráter especulativo, o caráter voyeurístico, que obviamente estas imagens têm. Há pequenas sequências narrativas. As duas raparigas que vão andar na rua, os operários que estão na pausa da hora do almoço e que seguem as raparigas com o olhar, e as raparigas saem do enquadramento, mas os operários continuam a olhar na direção em que as raparigas foram, e há sequências de 5 imagens que contam esta pequena história, ou sequências de um casal que está em frente a um notário e que evidentemente estão a discutir antes de se divorciar, não é? Porque depois chegam as testemunhas. E essas pequenas sequências narrativas nós respeitámos-las. Mas respeitámos-las sabendo que, no conjunto das imagens, nós estávamos a estabelecer uma ficção a partir de um personagem que aparecia recorrentemente, que era um homem que estava na esquina a observar o que se passava à volta. E nós, quando estávamos a montar a exposição, passámos a chamar aquele personagem que aparecia nas imagens o PID. E, portanto, nós começámos com o PID e acabámos com o PID. Como uma espécie de... o Ângelo estava a observar aquele personagem que estava a observar outras pessoas e, portanto, seguimos essa ordem narrativa. Essa ordem narrativa é completamente ficcional. Não há nenhuma cronologia efetiva entre estas imagens e eu precisava, de, em termos expositivos, assinalar isso de alguma maneira. Assinalámos da maneira mais simples possível, com um código que foi... Já que estas imagens nunca foram constituídas em série, mas têm um caráter serial, nós decidimos instalá-las na parede, alinhando-as por baixo e não alinhando pelo ponto médio das imagens, que seria aquilo que normalmente se faria em termos expositivos. Portanto, alinhámos-las a partir como se elas estivessem num suporte, artificializando um pouco a instalação e, de alguma maneira, sinalizando que esta ordem era uma ordem que tinha sido criada por nós, não era uma ordem que fosse criada pelo próprio Ângelo de Sousa. Em contrapartida, acabámos por tomar uma decisão muito rigorosa em termos do enquadramento das imagens. Estas imagens já tinham sido publicadas, já tinham sido mostradas com outros enquadramentos. Com o enquadramento do negativo, por exemplo. Mas, nos cotejando os negativos com as provas de contacto, havia uma quantidade de imagens em que o Ângelo tinha feito com marcador, de uma maneira muito informal com marcador, tinha feito enquadramentos diferentes para as imagens. E havia imagens que ele tinha eliminado, claramente. Nós não utilizámos, por princípio, nenhuma das imagens que o Ângelo tinha eliminado e respeitámos os enquadramentos que ele tinha feito nas provas de contacto. Embora ele nunca tivesse impresso essas imagens em 1824. Portanto, tínhamos que nos ater a qualquer coisa e era o documento que constituía a prova de contacto. Por outro lado, decidimos que só podíamos imprimir estas imagens em gelatina sais de prata. Nós podíamos tê-las impressas em digital, mas não quisemos imprimi-las em digital. Pedimos ao Pedro Tropa para imprimir as imagens em gelatina de sais de prata. E para nós esse rigor foi um rigor muito, muito importante. Porque no processo de fazer as impressões em gelatina de sais de prata, teve que haver uma interpretação dos negativos pelo Pedro Tropa, a partir do que eram as outras fotografias impressas pelo Ângelo em vida. Portanto, fez-se uma espécie de ponto médio do tipo de saturação, do tipo de grão, do tipo de impressão que o Ângelo utilizava e afinámos estes prints por esse ponto médio, que era o ponto médio utilizado pelo Ângelo de Sousa. O mesmo lado de se juntarmos projetos que nunca tinham sido juntos e colocarmos serialmente, sendo eles já séries em si, aconteceu com estas obras do Julião Sarmento. Eram obras que nunca tinham sido expostas juntas, nós juntámos-las, mas utilizámos o mesmo código de as alinhar por baixo, que são casos únicos no contexto da exposição, para sinalizar que elas não eram uma série à partida
elas transformaram-se numa série pela sua justaposição no espaço. E, portanto, alinhámos-las também por baixo e, obviamente, com o Julião Sarmento tivemos a possibilidade de discutir com ele esta opção de instalação. Portanto, aí pudemos confrontá-lo com esta questão. Um outro problema aqui nesta exposição, que também foi um problema muito curioso, foi o que adveio desta obra do José Barrias. O José Barrias colocou-me a questão desta sua peça, também uma obra histórica de 1980, feita sobre Vilarinho das Furnas, colocou a questão de que não lhe agradava esta televisão a passar o vídeo, portanto, são um conjunto de imagens fotográficas, mais um vídeo, e não lhe agradava esta televisão a passar o vídeo. Esta televisão era a televisão que pertencia à peça. E queria utilizar, no meio das imagens, substituir uma das imagens por um ecrã de plasma com o vídeo a passar. E eu não aceitei. Não aceitei liminarmente essa possibilidade. O Barrias compreendeu. Eu disse, esta é uma exposição de reconstituição de época e substituir o televisor, porque ele não tem a qualidade de imagem que o artista neste momento achava que era a qualidade que ele gostava de ter. Substituí-lo por um ecrã de plasma seria, eventualmente, ele poderá fazer uma nova versão desta peça com um ecrã de plasma para uma exposição que ele realize. Com certeza. Está na sua liberdade de utilizar os mesmos negativos e fazer impressões da mesma dimensão e substituir uma das peças por um ecrã de plasma. Mas esta obra, ela é não só uma obra de arte, como ela própria, e esta é a segunda complexidade, é um documento e no contexto de uma exposição que diz respeito a um período específico, ela é também um documento do seu próprio período. E, portanto, sendo um documento do seu período, nós temos que a respeitar na íntegra, mesmo que o artista queira, e está na sua liberdade, quando for ele a fazer a exposição, mudar a configuração da peça, e aqui ativemos completamente à documentação de instalação que existia no proprietário da peça, que é a Fundação Carlos Gulbenkian, e debati também com a Fundação Carlos Gulbenkian a possibilidade, a minha não vontade de mudar a configuração da obra, e ela não foi mudada com o apoio da Fundação Gulbenkian. Eu vinha com isto tão escrito e estou a saltar bocados. Bom, então, nós tínhamos ainda, na mesma exposição, ainda há um outro aspecto que eu gostava de partilhar convosco, que é esta peça do Julião Sarmento, que é uma instalação chamada Dom Juan, que tinha é uma instalação em 3 partes, tinha um som que se ouvia, que é uma pessoa, um homem, que lê um texto de Lord Byron. O próprio livro do texto de Lord Byron está aberto num plinto, e havia depois uma gaiola com um pássaro. A obra foi apresentada segundo as indicações existentes do artista, as indicações de época do artista, de uma forma completamente rigorosa em relação às indicações. Seguimos as dimensões de uma forma sem um centímetro de diferença em relação ao que eram as indicações do artista da época em que a peça foi concebida. A gaiola que utilizámos é a gaiola original, havia a gaiola original, e os prints das imagens são também os prints originais. O que é curioso é que a obra nunca tinha sido assim apresentada. Nas várias versões em que o Júlio Sarmento apresentou esta peça, ele nunca tinha tido possibilidade, por contingências várias, de apresentar a obra na configuração que ele originalmente tinha concebido. E, portanto,
há aqui uma questão que se levanta, que é: a versão apresentada é datada da época da sua concepção e nunca existiu enquanto tal, senão nesta exposição. Então ela deve ter a data de agora e a data de início, ou deve ter só a data de quando foi concebida? Não é uma questão de sumenos importância, porque ela nunca tinha tido esta configuração. Esta configuração, que seria a original, só agora é que a teve. E a opção foi por manter só a data de início, porque, conhecendo a importância deste lado conceptual do conceito na obra de Sarmento, a data da obra deveria ser aquela que o artista apresenta como a data da sua concepção. Nós não reinterpretamos a obra, nós seguimos à risca as indicações. Mas há um segundo problema que surge aqui. Esta é uma peça que possui hoje uma grande dificuldade, porque inclui um pássaro vivo numa gaiola, dentro de uma sala de exposições. E o pássaro vivo, nós tivemos um cuidado muito grande. Nós fomos a lojas de animais para nos informarmos qual era a espécie que vivia melhor em cativeiro. E eles indicavam-nos que era esta espécie que melhor podia estar em cativeiro, sofrendo menos em cativeiro. E realmente o pássaro... Já agora, isto tem alguma graça, tínhamos imenso cuidado com o pássaro durante o dia, coitado, lá estava em exposição. Mas quando chegava ao fim da tarde, agarrava-se no pássaro, ia para o gabinete do Miguel Obantunes, na altura, porque era o gabinete que tinha uma maior exposição à luz, e punhamos o pássaro à janela, e ele estava à janela foi de verão, apanhava algum sol e até cantava, Isabel, exatamente. E o pássaro tinha a vida tão feliz quanto nós podíamos proporcionar, e depois foi batizado de Juanito e foi até adotado. É verdade, foi adotado por uma das funcionárias de segurança da Culturgest, que gostava muito de pássaros e adotou o pássaro. Mas tivemos um dissabor. Faltava uma semana para acabar a exposição e eu estava na Culturgest e vamos chamar, dizendo que eu tinha a Brigada Verde da GNR à minha espera lá em baixo. Eu fui ver o que é que se passava e eles disseram que tivemos uma queixa de que está em exposição um pássaro em cativeiro, e nós vimos ver se a gaiola tem ou não tem as dimensões legais para poder ter um pássaro. Sim, fui com os senhores, que aliás, delicadíssimos, pessoas extremamente simpáticas, que me pediram uma fita métrica e mediram a gaiola. E chegaram à conclusão que faltavam 3 cm na altura e 2 cm na largura. Portanto, a gaiola não era legal. Mas este problema é um problema que se vai repetir de futuro. Este é um problema que se vai repetir de futuro. Isto é, esta gaiola, na próxima apresentação, ou ela é mudada, o que é uma perda para a peça, porque esta gaiola é a peça original e a peça está na íntegra, ou então a gaiola tem que ser mudada. E eu lembro-me sempre recentemente, este ano, vi uma exposição do Yanis Kounelis na Fundação Prada, em Veneza. Talvez há várias pessoas aqui que também viram a mesma exposição que eu. E eu, quando vi a exposição tinha tudo quanto eram bicos de gás estavam desligados. E a sensação que eu tive foi de que estava a ver uma exposição do Dan Flavin com as luzes fundidas. Não há grande diferença entre uma coisa e outra, não é? Quer dizer, não estava a ver a peça na sua potência, estava a ver uma versão pálida do que eram aquelas obras. Aqui não quer dizer que a obra empalideça por se fazer uma gaiola parecida com esta, um pouco maior, mas há uma verdade intrínseca da obra que está presente no facto desta ser uma instalação dos anos 70 que tem todos os seus elementos originais. E, portanto, como é que se procede no futuro? Colocam-se em exposição memórias desta instalação? Colocam-se em exposição as especificações do artista para explicar a versão primeira da obra, a versão com a gaiola da dimensão que ele estabeleceu? Obviamente que isto não pode ser feito porque a peça dirige-se a uma experiência global e a uma experiência física, uma peça imersiva, uma instalação. Estamos lá dentro. Inclui as imagens fotográficas, a gaiola com o pássaro e o som de uma voz que lê o tal texto de Byron. E, portanto,
podemos talvez tirar daqui uma inferência. A documentação é o que nos permite construir uma narrativa que enraiza historicamente a obra e a sua relevância. No entanto, a curadoria tem sempre que encontrar um balanço entre historicidade, simultaneamente recusando o historicismo, mas não podendo também reificar a obra desligada do seu contexto criativo. O contexto criativo é fundamental para qualquer tipo de esforço de compreensão das peças. Eu acho muito importante esta recusa do historicismo, em termos curatoriais. O historicismo é a doença do século, não é? Como lhe chamou Nietzsche na segunda das considerações intempestivas. E é esta recusa do historicismo que permite nunca esquecer que uma exposição, eu vou utilizar um termo que é de Michel Foucault, é uma experiência de heterocronia. É uma experiência de vivência de tempos diferidos em simultâneo. Sempre, sempre. E a exposição corporaliza essa heterocronia e também uma heterotopia para o espectador. E, portanto, nós nunca podemos querer ultrapassar essa vivência heterócrona sob pena de estarmos a fazer aquilo a que se chama um exercício de ventriloquismo ou um exercício de mimicry, não é? O termo inglês é o que é mais utilizado. Há pouco estava a falar também da questão do limite, da forma como podemos ir dando informação sobre as obras dos artistas. E, só para fecharmos a minha história desta exposição, há aqui uma peça do Julião Sarmento, que é uma peça muito, muito curiosa e que envolve esta questão da ficcionalidade e de até que ponto é que a verdade pode ser um escolho na interpretação da obra. Era uma peça do Julião Sarmento que se chama 1947. E esta obra tem 3 elementos. Tem um plinto, que tem um texto. O texto diz Ma parole t'appartient. Ma parole t'appartient. E tem uns painéis monocromáticos deste cinzento azulado e fotografias que são fotografias de um quarto de hotel. E a peça chama-se 1947. O Julião Sarmento disse em várias entrevistas que esta obra é uma obra que tem a ver com a sua origem, que este quarto de hotel são fotografias encontradas, feitas pelo pai, e que seriam do quarto de hotel onde o pai e a mãe passaram a noite de núpcias, a lua de mel. E, portanto, ele disse em várias entrevistas que era aqui que ele achava que tinha sido gerado. Esta é a sua origem. E a peça chama-se 1947, o Julião Sarmento realmente nasceu em 1948. Mas nasceu no dia 4 de novembro de 1948. Portanto, ou teve uma gestação muito longa, ou então a peça entra dentro de uma outra instância, que é uma instância do simbólico. Não é? E, portanto, a verdade de uma obra é sempre uma verdade, também ela, do domínio do ficcional, e, nesse sentido, parece-me que esta atividade de produzir exposições tem que saber lidar com esse domínio do ficcional. Em contrapartida, existem lados onde a documentação é fundamental. Eu tive pessoas que me interrogaram, muitas vezes, porque estas fotografias foram destruídas. Destruídas em 1981. Elas estavam guardadas na Galeria Nacional de Arte Contemporânea e quando houve o incêndio que destruiu a LIS 81, estas fotografias estavam lá e foram destruídas também. E foram feitas reimpressões. E várias pessoas me disseram, é impossível, nesta altura, o Julião Sarmento ter feito, na altura em que concebeu a exposição e a mostrou a primeira vez, é impossível que as imagens fossem deste tamanho. Ninguém fazia fotografia destas dimensões, muito menos em Portugal. Fazia o Urs Luti, fazia imagens desta dimensão. E, por acaso, o Julião Sarmento, na sua extraordinária organização, já vamos falar da organização de Julião Sarmento, tem fotografias da primeira vez que esta peça foi mostrada, onde é claramente compreensível que a dimensão das fotografias é exatamente a mesma que aqui está. E não foi minimamente alterada. Não é?
E aí sim, a documentação é essencial para se poder restabelecer uma verdade que é a verdade fática da dimensão da obra. Uma outra experiência que eu gostava de partilhar convosco, ainda não é esta que estão a ver imagens, é esta que aqui está. Desta não trouxe imagens da exposição. É esta da exposição que foi aqui feita na Fundação Carbone Costa, uma exposição chamada Timeline, que é uma exposição de desenho do Julião Sarmento. O Julião Sarmento é o artista que eu conheço com um arquivo mais organizado do seu trabalho. Não conheço outro artista que tenha um arquivo tão bem organizado. Mas não é só do seu trabalho que o seu arquivo tem, ele está, obviamente, também organizado em termos dos seus contactos, correspondência, trocas com outros artistas ou outros agentes do universo da arte. A sua obra está disponível para ser consultada online no site do Julião Sarmento, mediante uma password. Tendo acesso a essa permissão, pode-se consultar a obra completa e, naturalmente, ela está consultável no seu ateliê com informação que não consta no site. Posso mesmo dizer que, do meu ponto de vista como curador, trabalhar com o Julião Sarmento é um privilégio para qualquer curador. Eu já falei com colegas meus que trabalharam com o Julião e todos têm esta enorme gratidão do artista abrir completamente as portas do ateliê, ligar o computador e deixar vasculhar na sua obra ou ir buscar o que for preciso para ser visto ao vivo e, portanto, ter um acesso completo ao seu trabalho. Disponibiliza toda a informação sobre as obras. Onde estão, em que exposições participaram, onde é que elas se encontram reproduzidas. Na consulta ao arquivo que eu fiz para fazermos esta exposição de desenho, eu vi todos os desenhos que estavam reproduzidos e muitos deles vi-os ao vivo, que o Julião os tinha e pude vê-los ao vivo. E foi feita uma seleção primeira de cerca de 300 obras, que era uma seleção muito maior do que aquela que podia ser aqui apresentada, e fomos reduzindo até chegar ao número de mais ou menos 100 peças, que eram aquelas que foram apresentadas aqui na Fundação Carbone Costa. A transformação do trabalho do Julião Sarmento, a partir da documentação toda que ele tornava acessível, era tão claro, e tão claro pelo acesso à informação que ele podia dar, que se pôde escolher não uma ordem cronológica do mais recuado para o mais recente, mas uma ordem cronológica inversa, do mais recente para as primeiras peças, acabando com um desenho de 1966, que é um dos desenhos mais recuados que o Julião Sarmento tem. Assim, o título da exposição apareceu quase de uma forma natural. A exposição chamou-se Timeline. E, de facto, era uma timeline da produção do Julião Sarmento. O ponto de vista desta timeline era de que uma visão alargada do trabalho do artista só possível pela documentação, permitia, de facto, mesmo sabendo que muitos desenhos nos eram inacessíveis porque se encontravam nos Estados Unidos ou em colecionadores particulares muito longe de cá, era possível estabelecer uma linha do tempo que, quer em termos de catálogo, quer em termos do estabelecimento de uma iconologia, permitia uma compreensão da transformação do trabalho do artista de uma forma retroprospectiva. Isto é, nós íamos para trás para poder compreender o trabalho atual. Não é? Esse é o sentido da retroprospecção. A ligação época a época pode ser feita por haver essa quantidade de informação. A ligação de época a época no trabalho pode ser feita a partir sempre de elementos comuns que migravam de um desenho para o outro. Foi quase feita uma espécie de gramatologia do trabalho de Julião Sarmento. As facas, os corpos, os copos d'água, as flores, as casas, essa migração dessas formas que eram recorrentes no trabalho, permitiam cozer a obra, tornando-a legível, digamos assim. E pudemos, então, fazer um catálogo que tem exatamente página a página, de 2 em 2 páginas, tem este tipo de recursividade, está completamente estabelecido. E pudemos até fazer o catálogo, aqui com uma parceria extraordinária com o Pedro Falcão, que é um designer
com quem eu quero o Julião já trabalhámos muitas vezes e, portanto, conheço muito bem também a obra de Julião. Podemos seguir esta espécie de raccord cinematográfico a partir dos desenhos, a partir de podermos ter visto tudo. E, portanto, podemos até ter aqui reproduções de desenhos que nos fazem links que não estavam na exposição, porque não era possível trazê-los, mas que podíamos utilizar a sua imagem. E depois podemos fazer também, como a sequência de imagens é completamente esclarecedora do percurso, podemos colocar o texto, que normalmente é um texto interpretativo, podemos colocar o texto no fim. E, portanto, quem quer ler, lê, quem não quer ler, não lê. E, obviamente, que o texto continua esta lógica da exposição, que ia do mais recente para o mais antigo, e a última palavra do texto é timeline, que é a primeira palavra que surge no livro. Portanto, é como se tudo seguisse uma das figuras icónicas que o Julião Sarmento usa, que é a figura da serpente que come a própria cauda e que volta permanentemente ao início. Desta forma, a produção e organização da documentação é, paradoxalmente, e esta é a minha quarta proposta, é uma das garantias da possibilidade do estabelecimento daquilo a que eu chamo uma poética curatorial, ou uma poética expositiva, ou uma poética editorial. É a segurança que nos pode libertar para a interpretação da obra presente na forma como ela é exposta, poder libertar uma poética qualquer, e eu acho que a atividade de fazer exposições sem uma qualquer poética, para mim, não faz qualquer sentido. É inerente a um trabalho sério de fazer exposições. O último caso que gostava de partilhar convosco, e não vos vou amassar mais depois disto, diz respeito a uma exposição do Michael Bieberstein, que foi feita na Culturgest, foi feita no ano passado, exposição essa da qual foi editado este catálogo. A exposição chamava-se X, uma retrospectiva, e é uma exposição que parte de um princípio que é, ao contrário do Julião Sarmento, o Bieberstein, talvez o menos suíço dos artistas neste aspecto específico, tinha uma enorme desorganização no seu arquivo pessoal. Chamar uma enorme desorganização é quase um eufemismo para os sacos com slides que nós tirámos para fora e vimos, e para os dossiês que consultámos. Era alguém que realmente tinha muito pouca atenção, muito pouco cuidado, não fazia parte das suas preocupações a organização do seu arquivo. A Ana Nobre Guzmão tem vindo a tentar organizar esse arquivo com um trabalho de muita paciência, e a exposição constituiu, para mim, e também, num certo sentido, para ela, um momento excepcional para podermos organizar um pouco o arquivo e tentarmos compreender alguns aspectos que me pareciam mais ou menos nebulosos na obra do Michael Bieberstein. Claro que foi essencial para podermos até compreender o arquivo documental que existia, foi essencial o acesso completo que tivemos ao ateliê do Michael Bieberstein. O estúdio do Bieberstein no Alandroal está praticamente inalterado desde o seu falecimento, e foi também essencial as conversas que mantive com duas pessoas. Este é um outro lado também muito importante, que é o do testemunho das pessoas que partilham e privam com os artistas de uma maneira intensa. Foi o caso das conversas com o Fernando Belo e com o Julião Sarmento, provavelmente dos seus amigos mais próximos, e que me ajudaram a reconstituir alguns hiatos que eu não podia colmatar por mim mesmo. Com elementos muito deficitários de documentação, havia uma questão prévia, que era a de saber como se poderiam apresentar as obras da década de 70 que não existiam fisicamente. Esta era uma das questões. Não é o caso desta que estamos a ver.
ou pelo menos não tinham uma formulação estabilizada contemporânea, na medida em que parte dos seus elementos se encontravam perdidos. Deixa-me ir aqui. Sim. Se encontravam perdidos. Esta é uma obra que é um caso muito curioso. É uma obra que tinha sido reconstruída por um artista suíço que tinha uma grande admiração do Michael Bieberstein e que reconstruiu esta peça a partir dos elementos dela que existiam, que tinham sobrevivido na década de 70, que são, de facto, as peças de gaze e os bambus horizontais. Esta peça, como as outras, esta e esta, são peças que o Mike tinha deixado enroladas no estúdio e que nós tivemos que as reconstruir e refazer. Esta peça que estava refeita, quando a montámos, eu olhei para a obra e disse, tive uma intuição que ela não estava corretamente montada. Porque ela estava, as peças estavam nesta ordem, mas ela, conhecendo o Michael Bieberstein, ela era um pouco baixa para a largura que tinha. Não tenho outra maneira de o dizer. Olhando para a peça, conhecendo bem a obra de Michael Bieberstein, ela parecia atarracada. E foi esse motivo que nos levou a procurar uma fotografia original desta peça. Encontramos um slide, o slide 35mm, e projetámos o slide 35mm sobre a peça que estava montada e claramente que ela não estava bem montada. Tivemos que refazer os bambus verticais, que eram mais altos, e portanto a peça tinha uma proporção completamente diferente daquela com que ela estava refeita. E o que é curioso é que termos chegado a essa formulação foi o que permitiu compreender que estas peças, parecendo muito orgânicas, leves e muito intuitivas, esta, elas foram feitas todas a partir de ordens matemáticas que eram as mesmas que ele tinha. Desculpa, o PowerPoint ao passar para aqui desformatou e perdeu algumas imagens que não estarão aqui. Que ele tinha nestas peças do princípio do seu percurso. Nomeadamente nas obras que tinham uma geometria muito rigorosa. Aqui ele, desta forma orgânica, antevia essa geometria, portanto havia constantes de construção geométrica no trabalho de Michael Bieberstein e que acabaram por apontar para o nome da exposição, de se chamar X, uma marcação específica de um lugar que passou a ser a tónica da sua obra. E, portanto, eu vou dizer uma coisa um bocadinho bárbara neste contexto, que é, por muito relevante que a qualidade documental possa ser, nada substitui a visão e o estudo direto das obras. Só a visão e o estudo direto das obras é que pode fornecer o primeiro conhecimento da obra de arte. Em arte, acho eu, o que se aprende vem sempre do que está perante nós, para nós podermos pensar com os olhos, ver com o corpo e emocionar-nos racionalmente. É essa experiência que eu acho que é insubstituível. Considerações finais para terminar. Eu acho que vivemos num momento em que, no contexto artístico, a estética do arquivo premiou a própria prática artística. Não é disso que temos estado a falar, isto é uma coisa diferente. Muitos artistas fazem, usam e trabalham com arquivos. Outras vezes, as suas obras parecem arquivos. Quase como se nessa tónica do arquivo existisse uma nostalgia da completude que está definitivamente perdida, já não existe. A estética do arquivo em arte tem um passado que é romanticamente irónico, com Marcel Duchamp, com Brodars e com muitos outros artistas. É romanticamente irónico. E veio a converter-se, ao longo do tempo, numa possibilidade de ligação da arte ao real, da arte ao documental, instaurando aquilo a que o Derrida, já falámos dele no princípio, chamava mal d'archive. Essa nostalgia da totalidade
que o arquivo nunca consegue ter. Então, os arquivos são fundamentais porque permitem o estabelecimento, sobretudo, de ficções, de possibilidades interpretativas, de descobrir conexões e produzir poéticas. Os arquivos, sobretudo, criam fantasmas. E em arte, eu acho que nós precisamos de fantasmas. Precisamos de espectros que estão ao lado das imagens. Precisamos de tudo aquilo que não está dentro do quadro. Se, como disse há pouco, acredito que em arte se aprende a olhar para as obras, também é verdade que esse olhar só se pode exercer de um ponto de vista. E para o saber escolher, temos de compreender quem e como, com que força espectral nos confrontamos. A informação e a documentação são, portanto, essenciais, mas mais importante é aquilo que com elas se pode fazer. Obrigado. Muito obrigado, Telfo. Mais uma conferência a juntar às outras que abriram imensas perspectivas e a profundidade dos assuntos que se deparam em lida com estes problemas. Não é? Muito obrigado por isso. Deixa-me só dizer uma coisa que eu não disse e que eu acho que é fundamental. Faz favor. Nestes catálogos há sempre a preocupação da documentação do catálogo seguir a ordem da exposição. O exemplo mais claro que está aqui desse facto e que permite reconstruir a experiência é o catálogo de Michael Bieberstein, aliás, catálogo que só foi possível ser feito pela colaboração da Fundação Carmona e Costa. Sem a Fundação Carmona e Costa nós não teríamos feito o catálogo da exposição. E não vale a pena agradecer mais à Maria da Graça, já agradeci muitas vezes, mas é sempre bom dizê-lo. Mas fica essa memória do percurso narrativo da exposição está muito presente nestes catálogos, e eu acho que isso também é documentação numa outra instância, que é a documentação da maneira como foi exposto. Não é? Pronto, Desculpa, tínhamos esquecido. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma observação, dado o adiantado da hora. De qualquer maneira, teremos com certeza muita leitura para fazer e muitas coisas para ouvir nestas 4 sessões que juntas completam bastante. Muito obrigado por isso, por completar. Elas não se anularam, elas sobrepõem-se e acumulam a problemática, e é um trabalho hercúleo perceber o que é que está à nossa espera com o BAC, não é? Ao fim e ao cabo. Muito obrigado pelo aviso à navegação. Os avisos à navegação. Muito obrigado.